Olá, bem-vindo de volta a mais um vídeo aqui no canal. E nessa semana nós vamos estar estudando a lição de número 11, o culto da igreja cristã. A leitura que o comentarista destacou para a lição de hoje está em Efésios capítulo 5, dos versículos 15 ao versículo 31. E eu recomendo que você leia todo esse texto aí posteriormente, não só esse, mas todos os textos que estão descritos aqui nessa lição. Então, gente, na lição de hoje nós vamos estar vendo sobre o culto cristão em diversos aspectos em sua natureza. Vamos ver também que o culto ele é santo e por isso deve ser solene. Vamos ver também que a glorificação de Deus e a edificação da igreja são propósitos do verdadeiro culto cristão. E por último também que todo culto tem um ritual, ou seja, uma liturgia. Vamos dar início já aqui com o tópico 1 da lição, falando sobre a natureza do culto, o culto como serviço a Deus. Em um primeiro plano, tem a ver com a atitude com a qual se cultua o Altíssimo, e em segundo plano, com a forma como se cultua. O culto, portanto, expressa uma combinação de obediência à palavra de Deus e a forma ritual como essa adoração acontece. E isso tudo quando a gente fala de vida entregue a Deus, de vida de serviço a Deus, de vida consagrada a Deus, né? A atitude que a pessoa tem no cultuar a Deus, a forma como que a pessoa cultua a Deus, tudo isso aí tem a ver com o temor de Deus, porque ele é aplicável diretamente à nossa vida cotidiana. Se realmente nós tememos ao Senhor, nós temos aí que ter uma vida de obediência aos seus mandamentos e também damos sempre um não ao pecado. Esse temor, ele nos inspira a evitar o pecado e a desviar-nos do mal. Ele também nos leva a sermos cuidadosos e comedidos também no que nós falamos. O temor do Senhor, ele motiva o povo de Deus a adorá-lo de todo o seu ser. E se realmente nós tememos a Deus, nós o adoramos e o glorificamos como o Senhor de tudo. E nós não podemos cultuar a Deus, servir a Ele, sem que a nossa vida esteja de acordo com as prerrogativas do novo nascimento em Cristo. Ainda sobre a natureza do culto, o culto ele deve ser solene. Por solene, nos referimos ao que traz respeito e é majestoso. Isso significa que tanto o conteúdo como a maneira de se cultuar são importantes. E por isso o culto não pode ser destituído de significado nem realizado de qualquer jeito. Mas tudo tem que ser feito com ordem e com decência. A adoração, ela consiste nos atos e atitudes que reverenciam e também honram a majestade do grande Deus do céu e da terra. Sendo assim, a adoração ela se concentra em Deus e não no ser humano. E no culto cristão, nós nos aproximamos de Deus em gratidão por aquilo que Ele tem feito por nós em Cristo e através do Espírito Santo. A adoração ela requer o exercício da fé e também o reconhecimento de que Ele é o nosso Deus e Senhor. Ainda sobre a natureza do culto, Ele é santo. A santidade de Deus é afirmada por toda a Bíblia. Visto que Deus é santo, o culto também deve ser santo. Dessa forma, nada que fosse profano deveria fazer parte do culto e da vida de quem o praticava no Antigo Testamento. Por outro lado, o Novo Testamento também põe em destaque o viver cristão na esfera do culto, isto é, de uma vida a serviço de Deus. Nesse caso, tanto a conduta como o modo de viver são levados em conta na esfera do culto, ou seja, nós não podemos cultuar a Deus com a nossa vida de qualquer forma, com a atitude errada, contrária à palavra de Deus. A verdadeira adoração é a que é prestada em espírito e em verdade, ou seja, ela deve ser oferecida à altura da revelação que Deus fez de si mesmo
no Filho. Por sua vez, ela envolve o espírito humano e não só a mente, e também com as manifestações do Espírito Santo. Cabe aqui dizer que o Espírito Santo de Deus, ele usa para todos os atos que se praticam na igreja o homem que se coloca à sua disposição. E é maravilhoso notar que cada um de nós somos instrumentos do Espírito Santo de Deus. No segundo tópico, falando sobre o propósito do culto. Então, o primeiro propósito aí é de glorificar a Deus. O culto é uma celebração que se faz a Deus. Celebramos a grandeza de Deus e seus poderosos feitos. Assim, o culto a Deus é uma celebração pelo Deus que Ele é e pelo que Ele faz. Nesse aspecto, né, de adorar a Deus, o culto ele tem que ser sempre cristocêntrico e nunca antropocêntrico. Cristo é a esfera ou lugar onde deve acontecer o verdadeiro culto. Ele é o único mediador entre Deus e os homens e também ele é o eterno sumo sacerdote. Então, se Deus ele não é celebrado, não é glorificado no culto, o culto perdeu o seu real sentido. De fato, há cultos que não cultuam a Deus. Paulo censurou ali os coríntios com relação ao culto da Santa Ceia, porque ele estava dizendo ali a eles que, a forma que vocês estão fazendo isso aí não está glorificando a Deus. Não, vocês não estão tendo o real sentido do culto de Santa Ceia. Infelizmente, há muitas reuniões, né, que estão aí envernizadas para se parecerem com um culto, mas de fato não são, porque não glorificam a Deus e não celebram também a Ele. Um dos propósitos principais do culto é trazer edificação para a igreja. E um fato muito claro de que o propósito do culto é trazer edificação para a igreja está revelado em 1 Coríntios, no capítulo 14. Nesse capítulo, o apóstolo disciplina os usos dos dons na igreja pelo fato de seu uso não estar trazendo edificação à igreja. À medida que nós vivemos em unidade, realizando nossas funções na igreja e no mundo, ao exercitar nossas espiritualidades, ou seja, os dons espirituais, o poder do Espírito Santo, não só a igreja é edificada, mas também o mundo ele será abalado pela força do amor da igreja e também do testemunho. A prova de que Deus é real e que Ele age no mundo é aquela que nós demonstramos através da nossa vida. Quando o culto ele é legitimamente cristocêntrico, toda a igreja é edificada. Terceiro tópico, falando sobre a liturgia do culto, os elementos que compõem o culto cristão são o louvor, a oração, a exposição da palavra e também contribuição financeira. A leitura e a exposição da Bíblia devem ocupar o lugar de primazia na dinâmica da liturgia do culto. Nesse aspecto, o pastor que está à frente de uma igreja e responsável pela liturgia do culto deve ficar atento ao lugar que as escrituras têm no culto. Hoje em dia é muito fácil a gente ver um culto praticamente só de louvor. E quando vem ter oportunidade para ser ministrada a palavra, já está praticamente faltando 20 minutos, 15 minutos para terminar o culto. Então, realmente, as pessoas que estão na direção do culto têm que prestar atenção na primazia da palavra, o tempo que a palavra tem que estar ali sendo exposta para a igreja, para que as pessoas realmente recebam a palavra e sejam edificadas, também para que vidas sejam transformadas pela exposição da palavra de Deus. O Senhor Jesus, nosso maior exemplo, fez da exposição das Escrituras a base de seu ministério. Escrevendo sobre a liturgia do culto na igreja de Corinto, o apóstolo Paulo pôs a doutrina, ou seja, a instrução, como uma das necessidades da igreja. Então, é necessário a exposição, o ensinamento da palavra de Deus na igreja, para exatamente as pessoas que estão ali aprenderem, saberem o que é que tem que ser feito, o que é que Deus espera, né, que seja feito por cada um de nós. Mas nós só vamos saber disso quando estivermos expostos à palavra de Deus. É realmente importante também ter louvor, oração, a contribuição financeira, mas
que tudo realmente seja feito com ordem e com decência, dentro do tempo limite, né, que está ali estabelecido para cada culto. Então tem que se ter um tempo maior, talvez, ali para ministração da palavra, para que realmente a palavra tenha tempo de ser ensinada. Qual deve ser a nossa atitude ante a palavra de Deus? A Bíblia, ela descreve em linguagem clara e inconfundível como devemos proceder quanto à palavra de Deus em suas diferentes expressões. A Bíblia mostra que nós devemos ansiar ouvir a palavra de Deus. Também mostra que nós devemos procurar compreender a palavra de Deus. E nós devemos louvar no Senhor a palavra também de Deus. Nós devemos amar a palavra de Deus. E devemos fazer dela a nossa alegria e deleite. E nós também devemos aceitar o que a palavra de Deus diz. Nós temos que ocultá-la no mais profundo do nosso coração. E nós devemos confiar na palavra de Deus. Devemos também colocar nossa esperança em suas promessas. E, acima de tudo, devemos obedecer o que ela ordena e viver de acordo com seus ensinamentos. Pois Deus, ele conclama aqueles que ministram a palavra a manejá-la corretamente e a pregá-la fielmente. E também todos os cristãos, eles são convocados a proclamar a palavra de Deus por onde quer que forem. O culto pentecostal segue o modelo de liturgia neotestamentária com expressão fervorosa de adoração e primazia ao ensino da palavra. Obrigada por assistir até aqui. Se você gostou desse conteúdo, deixa teu like, compartilha, deixa teu comentário. Também se inscreve no canal, aciona o sininho das notificações para você ser notificado pelo YouTube quando outros vídeos forem postados. Espero muito que te ajude. Fica na paz e até o próximo vídeo.